Este amor ensinado por Joshua, ou como ele dizia, que nos havia ensinado a tirar da escuridão, trouxe muita liberdade para o nosso convívio. Banhávamos-nos juntos nos rios, dormíamos juntos e mesmo tocando e convivendo muito próximo aos outros homens, nenhum deles provocava em mim o que o amor de Joshua provocava. Também percebi que quando os outros homens me tocavam e abraçavam, não vinha deles nenhuma diferença de quando se abraçavam e se trocavam entre si. Conhecemos uma alegria diferente que nos fazia compreender sermos todos irmãos, filhos de um único pai, como Joshua nos dizia. Essa alegria e fraternidade não eram compreendidas por quem não participava. Pensavam e diziam que éramos orgíacos e endiabrados. Lógico que ela tá falando de uma orgia, né, gente? Ela tá falando de uma orgia aqui. Então, Lógico. eu acho que essa parte, se eu entendi bem, eu preciso reler. Que eles davam um beijo, né? Eu acho que eles passavam algum tipo de. Isso é uma coisa que me veio na cabeça. Que eles passavam verdades espirituais através do beijo. Porque se você lê esse Joshua livro, e Magdala. Josh Isso, Josh Magdala, e Magdala. é, Sim, se tem isso você vê, mesmo. os dois são muito mestres no corpo, né? Eles têm esse nível, ele usava os rituais, ele usava aquela pedra, ele colocava pedra na boca, acho que era uma esmeralda, né? E tomava vinho, e falava para ela tomar do mesmo vinho que ele, sabe? Então, a matéria dele já era tão espiritualizada que ele passava o que ele tinha nesse corpo dele para eles, entende? Com esses rituais. Entendo até que, não, assim, era uma coisa tão. Chegava a ser uma vibração tão do mesmo nível que só de beijar, encostar ali, de abraçar, É, de tocar o coração no coração, no peito, assim, já se passava alguma informação, né? já E eles tinham muitos ciúmes dos dois por conta disso. Só que aqui, só que Pedro aqui, eles. ficava louco, Aqui, coitado de engraçado, né? Pedro. Eu vou te falar. Eu vou te É. falar, eu mentalizei assim. Quando você vê o vídeo, você vai ver que antes de você estar aqui, eu mentalizei. Aí eu pedi para me mostrar, né, a verdade, Hum. o caminho e o amor. Eu vejo nisso é muito de tudo que as tradições do sagrado feminino da deusa falam, assim, e que tudo foi tirado através das religiões fundamentalistas que fizeram o corpo uma coisa mórbida. Só que o corpo, ele tinha toda uma inteligência do etérico. Eles só sabiam isso, porque o que mais se sabia, se não o seu corpo? É, Como mais saber conviver com o externo sem entender o interno? Porque você tem que pensar que, tá, ok, né? Há muito tempo atrás, talvez éramos mais modernos do que a gente é hoje. Mas em um determinado momento, virou rudimentar. E nesse momento do rudimentar, o que mais tinha? Você vai escutar o quê? Você vai tentar entender o quê? Você vai tentar compreender o uhum, quê? O seu corpo. Então, todos os pensamentos, toda a ciência, ciência daquela época, tudo que existia era voltado para aquilo que existia no mundo deles, que eram eles, os astros, a natureza. Era como uhum. tudo isso se comunicava, era o conjunto disso tudo. E eu pedi Caminho, Verdade e Amor. E ela me. Assim, esse livro, você leu. Esse livro tem 1 milhão de coisas aqui dentro sobre tudo. E a verdade, o caminho e amor que ela tá me mostrando aqui é isso. Ah, E é engraçado porque eu quero falar duas coisas disso aqui: a verdade e o amor. E no meio da verdade, entre a verdade e o amor, existe um caminho. Correto? uhum. Você quer começar pela verdade ou você quer começar pelo amor?
Você escolhe. Pela verdade. Pois é, a Sempre. verdade, né? Pois é, a verdade. Eu estava pensando sobre isso o tempo todo, verdade, né? O que que é verdade? E aí, eu comecei a pensar assim, a resposta da verdade pouco importa. Não que não exista uma verdade, mas é que para chegar nessa verdade, a pergunta é mais importante do que a resposta. Você concorda? Uhum. Sim. Dá Então, foco, então né? aí, né? Então aí eu fiquei pensando, sabe? Eu vim dirigindo para cá e eu fiquei pensando assim, como exemplificar isso de uma forma que fique perto daquilo que a gente vive, perto da nossa rotina, da nossa realidade. Então eu Hum, cheguei num exemplo. Vamos ver se você concorda comigo, tá? Você pode discordar, né? Não tem problema. O meu exemplo é o seguinte: você tem uma certo. empresa ou você é funcionário de uma empresa de um determinado setor, ok? Ou você é empresário ou você é funcionário. Os dois mundos. Aí, de repente, algo acontece nesses dois mundos ali que vai modificar a forma como as pessoas não só trabalham, mas a forma como a empresa vai se posicionar. Seja alguém comprou uma parte, ou um dinheiro vai vir investido, ou mudou de chefe, ele tem outro olhar, ou enfim, não sei, tá? Tem 1 milhão de possibilidades aí, eu não vou dizer todas, mas acontece que chegou essa informação e essa informação vai mudar a forma como a empresa funciona e, obviamente, como os funcionários vão funcionar dentro dessa empresa. Ok? Hum, Só que aí você, vou colocar você, tá? Você é do setor, ou você é a dona, que chegou, que obteve em primeira mão essa informação. E aí, hum, o que que acontece? No mundo real, vocês, enquanto setor, ou você, enquanto CEO, né, dona da empresa, você vai informar essa mudança para todos os funcionários da forma como você a recebeu? Ou você vai tentar entender dentro da mentalidade que você tem, do conhecimento que você tem, da informação que uhum. você vai tentar definir o que mais vai controlar o resultado. Então, você vai filtrar aquilo que você quer dizer para os funcionários. Então, a informação, o que chegou é uma coisa, o que vai ser passado é outra totalmente diferente, E né? tem um terceiro fator ainda pior. Aquele que recebe, né? Porque às vezes ele vai entender o que ele dá conta. O que ele dá conta. Então, isso todo mundo vive. Se você trabalha na lanchonete na esquina, isso já aconteceu com você. Se você trabalha numa multinacional, ou se você é dona de um império ou de uma lojinha, isso já aconteceu, né? Agora você imagina isso no âmbito da história da humanidade. De Uhum, todo um globo, de todo um planeta Terra. Quanta informação nos chegou ali e foi filtrada, pensada, controlada pela mente daquele que recebeu, sim. né? Uhum, Foi transformada para que para controlar um sistema que a pessoa acha que deve controlar, né? exato. Para as pessoas não entrarem em pânico, ou surtar, ou ficar animada demais, não, isso tá animada demais, etc e tal. Ele controla essa informação, ele controla o resultado. E aí Exato. hoje nós estamos em 2026 e ninguém pergunta, ninguém questiona. Então qual é a verdade? Né? A verdade não está muito mais na pergunta, no questionamento. Alguém te diz que isso é assim. Por quê? Você sabe que, pra mim, a verdade ela tá no fluxo. Olha, legal Eu isso. aprendi Conta isso mais. em duras penas, porque eu sempre fui muito questionadora e duvidava muito de tudo. Até hoje eu duvido, eu Uhum. questiono, eu faço teste, eu estudo 6 meses para acreditar num negócio. Você estuda. Não, e são 6 meses que você estuda 1 milhão de pontos de vista, né? Um De milhão viés, de né? pontos, 1 milhão. Você já sabe, Sim. desse jeito. Desse jeito. Aí quando eu canso, sabe? Quando eu exausto, fico exaurida, não tenho mais aonde duvidar, aí sabe o que acontece? Ocorre um processo assim de humildade, de eu precisar largar a mão de todo esse controle e voltar para o simples.
E quando eu volto para o simples e volto o que o meu corpo sente daquilo, eu entendo a verdade minha, porque ela é multifacetada. Eu às vezes vou pegar um, um, um pequeno ponto dela, né? Quando tiver mais condição, eu consigo entender outras coisas ao redor do caminho, ao redor do fluxo. Conforme eu vou tendo esse ancoramento dentro do corpo, né, das minhas intuições, do que eu dou conta de ver, porque também você tem um monte de coisa aqui, um monte de informação, e você não consegue ver. Esse livro que a gente pegou para falar sobre ele hoje, do último trabalho difícil feito por Maria de Magdala, de Alugamashi, né? Foi para a gente teve a mesma percepção. Voltamos a ler, eu voltei a ler depois de que eu li em 2020, 2021, e comecei a entender completamente diferente. Falei, gente, mas eu não li isso de jeito nenhum, isso não estava nesse livro. E estava naquele livro, eu não tinha olho para ver, nem ouvido para ouvir. Então, foi outra experiência. É como se fosse assim, sai de você é outra realidade de mundo, entende? Então, o que é a realidade, o que é a verdade, depende de você, depende do seu estado de consciência, do seu nível de consciência. E ela é Sim, fluida, ela se ela move, é ela se fluida. movimenta, né? Sim, mas igual você falou, parte de um lugar de humildade, onde você precisa largar aquilo que foi lhe dito, você precisa largar a sensação de poder, de que esse caminho que eu escolhi, ou essa coisa que eu decidi acreditar, pode não ser verdade, ou pelo menos É. não a absoluta. Então eu preciso me desfazer daquilo que foi colocado em mim. Porque às vezes a gente estuda algo durante muitos anos, né? E a gente acha que aquilo, bastou. E para algumas pessoas, ok, isso basta. Uhum, Eu não quero pular o muro, eu não quero ver o que está por detrás, né? Mas também não chegou na verdade absoluta, não na verdade absoluta, mas na verdade que aquele corpo pode chegar. Porque ele parou no conhecimento e não na experiência. uhum, Porque a experiência, mesmo que ela não seja vivida com outras pessoas, ela é vivida dentro de você. Então, é é. diferente de eu sentar numa cadeira, numa faculdade, estudar, 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 obter o conhecimento, a informação, e transformar esse conhecimento, essa informação, em como é que chama isso? Um trabalho, esqueci o nome. Eu esqueci, E né? algo útil para a Menopausa. sociedade, né? É algo útil. E um Mas dado. aí eu não me desprendo desse aprendizado, eu não me desprendo desse conhecimento. Por quê? Uhum, Porque eu não vivenciei, eu não fui atrás para saber até se eu acredito que aquilo é verdade. Para saber uhum, se aquilo vai ressonar comigo, se aquilo tem a ver com. Porque, cara, igual você falou lá no início, o nosso corpo sabe. uhum, Mas a gente é ensinado que não, que o nosso corpo não sabe. O nosso corpo é um sujeito, é um produto do que acontece lá fora. Entendeu? Então, eu não tenho controle sobre ele. Então, eu não preciso escutá-lo. Meu avô, ele falava assim. Lógico que meu avô não tinha nada de espiritualidade, né, gente? E lembrando que espiritualidade não é religião. Espiritualidade é uma forma como você enxerga, é o questionar, né? uhum. É o abrir e questionar. Eu acho que a espiritualidade ela entra tudo. Quem é espiritualista aceita a religião, aceita a ciência, aceita o caminho do amor, aceita tudo, né? Bom, enfim, ele era um policial, Hum, delegado, acho, sei lá, nada. E ele falava assim: a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. Quando você quiser tomar um suco de laranja, tome o suco de laranja, porque o seu corpo pode estar precisando da vitamina C, poder, sei lá. exatamente. Sei. Então, Muito. né? Então, assim, a E isso, verdade, ela tá e aqui. isso é espiritualidade corporal. É isso que a gente está tentando explicar nesse caminho, né? Que foi esse caminho que Magdala fez também. Por mais que é bom falar que ela era, sim, iniciada em muitas sabedorias, né, iniciáticas, ancestrais. Então, assim, o conhecimento racional ela tinha, só que ela, nesse livro, pela história dela que a gente sabe, né, ela fez um caminho que ela precisou
estar 100% acordada com esse saber do corpo, um saber intuitivo dela, para conseguir andar, para conseguir farejar onde ir. Isso era muito. Isso que era a espiritualidade mais pura, assim, né, do cristianismo primitivo, porque eles tinham isso acordado dentro deles, o, a- o, o saber interior, entende? E isso que você falou do seu Sim. parente é pura espiritualidade corporal. Quando a gente fala, por exemplo, na ginecologia natural, quando você está tendo um desejo, né, muito forte ao longo do seu ciclo menstrual, tem muito a ver com os minerais que você precisa e tal. E é sempre importante ver isso, ter consciência disso, porque é real, é verdade. Eu sempre, assim, É. eu ouço muito. Eu comecei né, a ver o meu ciclo muitos anos, escrevendo, anotando e tal, muitos anos. E depois de tanto conhecimento que eu comecei a ter de mim, eu não precisei mais anotar, assim. Eu já sabia quando eu estava ovulando, eu já sabia quando eu ia menstruar, porque isso ficou intrínseco, sabe? Ficou ancorado dentro de mim. E é isso que eles tinham. Eles tinham essa coisa ligada, sabe? Eles tinham um olho aberto, um ouvido aberto, uma fala aberta. Eles tinham os sentidos muito ampliados. E isso possibilitava eles entenderem o seu mundo interior e conectarem com a natureza. Era uma espiritualidade mais pura, né? Que vinha também de espiritualidades pagãs, né? O paganismo ele foi sendo destruído por isso, porque dava autonomia para a pessoa. Total, eu tenho, dando exemplos, né? Eu sempre gosto de dar exemplo, porque eu acho que o exemplo ele traz a gente pro negócio. É, uma amiga minha machucou a mão, tá? Hum, Ela tem animais e ela foi fazer não sei o que no cavalo dela, o cavalo arrancou e ela machucou a mão, os dois dedos aqui, não precisou operar nem nada, mas ficou com a mão enfaixada lá e tal, durante um tempo. E ela é professora e ela precisa das mãos a vida inteira. ah, Tem 6 filhos e depois virou professora, ou seja, a vida inteira ela usou as mãos, né? É, para fazer o ofício. Era essa palavra que hum, eu queria lembrar lá no início. O ofício. E aí hum. passou, quando a mão dela começou a ficar curada, ela machucou a outra. Ela foi afastar a briga dos cachorros dela e um deles foi lá e mordeu. E aí, enfim, machuquei minha mão de novo e tal. Aí ela foi e machucou o dedinho logo depois. E aí eu fiquei pensando. Eu falei, o que será que essa mão dessa mulher tá querendo falar pra ela? Uhum. Né? O que será que a mão tá querendo te dizer de todas as formas? Né? Você, professora, o ofício, você precisa das mãos, tanto para digitar, É. tanto para fazer, né? Enfim, o que será que essa mão está querendo dizer? E essa é uma pergunta que leva muita gente, pensa assim, nossa, pessoa doida, né? Que tem a mão nada a ver, gente. Foi uma Ou que coincidência. Ela foi lá, bitolada, coincidência, não, foi né? aleatório, Uhum. né? Foi Acha que não. aleatório e tal. E aí eu digo que não. Eu estava com o ombro doendo, meu ombro doía, doía, doía. Ele doeu em 2 ocasiões totalmente diferentes, mas agora há pouco ele doeu de novo. E aí eu fiquei pensando, e eu descobri que tinha a ver com a herança que eu vou receber do meu pai e tudo e tal. E aí, quando eu descobri, quando eu entendi isso, no dia seguinte, o meu ombro já não doía mais. Parou de Porque doer. não só eu entendi, como eu coloquei na luz, eu entendi na consciência e eu falei: ah, tá, não é isso, não preciso disso mais, tá tudo certo. Uhum. Não vou ver isso dessa forma. O ombro parou de doer. O médico já queria me cortar, né, levar para cirurgia e tudo. Eu falei com É, ele: não dói mais, acabou. Ele achou que eu tava mentindo, né, gente? Lógico. Ficou claro, histérica. claro, claro. Com É certeza. verdade. É que eles, E é ele isso. teve todo muito tempo de tirar essa conexão de corpo, mente e espírito, né, dentro da medicina. Por isso que a gente não sabe isso. Por isso que, nossa, para mim, uma das melhores escolas foi realmente assim, a gente como mulher, corpo feminino, a gente tá à frente disso aí sim, porque o nosso corpo ele é muito diferenciado. O ciclo hormonal cíclico, ele traz uma vivência assim tão circular, sabe?
né, Não, muito intuitiva e a gente parece que vive outro mundo. A gente vive um mundo muito mais sim. conectado, tem a capacidade, né, de viver esse mundo. O que mais me ensinou foi isso mesmo, foi ser mulher, na verdade. Quando a gente entra na menopausa, pelo fato que a gente já falou no outro vídeo, de ter pouca informação, então para você ver, né? Ah, eu moro nos Estados Unidos, você mora no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é pior, porque aqui Hum, nos Estados Unidos, ou você toma estrogênio, ou você não tem uma reposição hormonal. Eu imagino que tem em alguns lugares, mas não é tão fácil de achar quanto a gente imagina. hum, Você escutou o que eu falo? Porque ficou. escutei. Que não é tão fácil quanto a gente imagina. Então, pensa a minha luta de conseguir me manter dentro de um eixo, enquanto o meu corpo tá para tudo quanto é lado. Tá Tá. parecendo uma constelação que estoura, entendeu? Vai para tudo É, quanto é ele, lado. Você vê, o eu para corpo pensar na palavra, eu esqueço. fica exato, fica fragmentado. Exatamente. É, Então, nós mulheres da vida moderna que estamos na menopausa e a gente começa a achar que tá cheio de doença, né? O que vai exato. morrer, só posso, devo ficar morrendo, porque como é que o corpo faz isso de um dia para o outro? É de um dia Sete- para o outro. 70 sintomas a menopausa tem, sabido, Pois é, sabido, tá? Porque, né, vai sabido. saber quantos a gente não sabe. E isso É. faz parte da verdade. Se eu não tenho a verdade do meu corpo, se eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo, se eu não escuto o que o meu corpo está me falando, como que eu terei ouvidos para escutar aquilo que as pessoas não estão dizendo, aquilo que a gente não tem a pergunta, muito menos a resposta, aquilo que foi escondido, jogado para debaixo do tapete. Uhum. Entende? Quando ela faz esse caminho dela aqui, eu quero deixar bem claro assim, para quem não leu esse livro, você vai concordar comigo, eu acho, que ela não, ela é uma mulher como eu e você. Uhum. Ela é uma mulher que está seguindo o caminho dela, que está Sim. aprendendo enquanto ela vai, que está acreditando nela, acreditando na intuição dela, acreditando no corpo dela. Ela tem confiança. Ela está voltada para si, sabe por quê? Porque ela não tem opção. Ela não tem Exatamente. opção. Não teve mais nenhuma opção a não ser fazer isso. É. Exato. E quando você chega nesse ponto, quando você fala e para, para assim, para o mundo, pausa, porque agora eu preciso escutar para mim. Eu preciso escutar para mim é ótimo. Isso é alfa. Eu preciso me escutar. Uhum. Então aí eu entro no caminho do autoconhecimento, que é o mesmo caminho que ela fez. Você pode fazer, eu posso fazer, quem está vendo a gente pode fazer, qualquer um no mundo pode fazer. Basta ter coragem para querer fazer as perguntas certas para se É, obter a verdade, é verdade isso. É verdade. Uma vez eu né? ouvi isso de um mentor. Uma vez eu ouvi isso, não do meu mentor, mas de um mentor espiritual, de uma pessoa que eu conheço, falando assim, que as pessoas não sabem fazer perguntas, elas não sabem perguntar. As pessoas não sabem E- conversar. Não, Que dirá fazer uma pergunta, exatamente. né? Por isso que a gente A fica pergunta cego, é, né? Mas é uma pode cegueira falar. mesmo, mas a nossa matéria ela é muito densa, então a gente está aqui num processo de tentar sutilizar a matéria, né, através de provas, de desafios, de aprendizados, para conseguir sair da roda encarnatória, né, para conseguir ascender e ir para outros planos mais sutis, continuar nossa evolução como espírito, né? Então, imagina o mundo sendo destruído não sei quantas vezes, né? Ele já foi destruído, esses conhecimentos eles existiam no mundo. Se perder tudo isso, depois ter que reviver tudo com controle de religião, com controle de Estado e tudo mais, é um Nossa, resgate assim, é, homérico que tem que ser feito. E por isso a importância também de você fazer limpezas no seu corpo, sabe? De você fazer práticas sutis, para tentar sutilizar de diversas formas. Existem diversas formas, o que você come, nas meditações, você pode fazer vários caminhos, né? Dão isso.
Mas isso vem muito de como os saberes antigos, né, das religiões antigas, das religiões do feminino também, tinha essa preocupação extrema de você limpar o seu corpo, porque você acumula densidade com pensamento, com sentimento, você vai ficando denso, vai perdendo essa capacidade de olhar. As Total. sacerdotisas antigas, elas tomavam banho de erva, banho de folha, para conseguir entrar na floresta, para conseguir receber as informações, entende? Né? Os xamãs, eles tomavam as suas ervas, suas poções também, antes, para conseguir abrir e limpar, fazer uma limpeza do corpo. É muito importante isso, né? O livro também fala dos rituais. Eu acredito que os rituais Ah, tinham essa coisa da limpeza e do fortalecimento para você conseguir segurar no corpo essas energias, que é na aura também, né? Ancorar na aura, ficar na aura, aquilo dentro da aura, para você ter eu, a ferramenta para fazer esse caminho. é, eu confesso que, assim, eu, né, mãe solteira, com 2 meninos que moram comigo aqui, né, fazendo tudo sozinha, não tem. Então, assim, quando você fala em ritual, eu até arrepio, Né? da Ritual do cabeça aos pés. livro, Eu sei, eu sei, arrepio. eu sei. Porque, não, no caso dela aqui, né, eu No tô caso, entendendo o que você tá falando, mas né? conta. Mas aí, mas transferindo para a nossa vida, que eu tô fazendo isso tudo porque eu quero te fazer uma pergunta. É. Transferindo para a nossa vida, né? Aí outro dia eu tava vendo uma mulher no Instagram falando assim, que de manhã ela acorda, ela fala assim, olha, é essencial que você se Ah, conecte com a sua alma de manhã. Então você vai tocar. hum, Por exemplo, eu acordo, eu tomo café, o meu café não sei o que das quantas, depois eu toco piano, depois eu faço isso, depois eu corro, depois eu faço yoga, não sei o que. Aí depois eu falei, minha filha, se eu for fazer isso, eu vou acordar 3 horas da manhã, pra que que eu vou dormir? Para de dormir então, entendeu? eu Porque entendi o que a você quer vida é dizer. curta, a gente tem um monte de coisa para fazer. Então aí, Hum, seguindo este raciocínio, como que hum, você que, né, que é expert no divino feminino, né, que tem toda essa sabedoria, porque isso é uma sabedoria, né? Não só você aprendeu, como você viveu e você coloca em prática na sua vida. Como que hum, você poderia me ajudar a entrar uhum, neste ritual de uma forma prática na minha vida, em que não me traga sofrimento, aquela coisa assim, nossa, gente, uhum. eu não vou nem tentar, sabe por quê? Porque é tão Eu longe sei o que de você mim. está falando, porque quando eu trabalhava com ginecologia natural, né, fazia atendimentos, é exatamente isso, era a frustração da terapeuta e da paciente. Por quê? Não dá para você colocar muita coisa para ser feita, nunca. A gente sempre tem que levar em conta a condição social da pessoa, o tempo que ela tem, principalmente, de, é, de dedicação àquilo, porque cada um tem um estilo de vida. Então, assim, na verdade, isso é o quê? É um estilo de vida. Tem que ser intrínseco à sua vida. E é muito pessoal. Ritual de conexão com o seu eu, você pode fazer olhando para uma estrela, você pode fazer com o seu filho do seu lado, falando com o céu, entende? Falando com que existem, né, muitas entidades ali. Existe a possibilidade de você receber captações de conhecimento, né? Zoroastro fazia isso, era um avatar, mas tudo bem, a gente tem que não tentar ir muito longe. Mas pessoas conseguiam receber essa gnose que a gente falou na live passada, esse conhecimento, com com elementos da natureza. Você não precisa, na verdade, né, não é uma performance. Eu já pensei muito sobre isso e critico muito essa ideia de performar um estilo de vida. Esse estilo de vida não tem que ser performado, não. Ele tem que ser intrínseco à sua vida. Então, eu me conecto, muitas vezes eu falo de uma perspectiva de uma pessoa que tem neurodivergência, né, que eu tenho dupla excepcionalidade, então eu tenho altas habilidades com TDAH, né, e autismo nível 1. Então, para mim, eu nunca consigo colocar uma rotina
que eu preciso acompanhar em 3 meses. Eu mudo muito ela, senão eu não aguento. Então, é muito fluido aquilo. Como que você vai conectar com o seu interior? Isso depende muito de você. Como que você sente essa conexão, entende? Isso pode fazer 5 minutos no dia. Mas, por Sim, exemplo, eu que gosto tenho de essa falar. condição, né? Se eu não fizer banho, se eu não fizer práticas energéticas para me limpar, eu não consigo sobreviver, eu não consigo funcionar, eu fico paralisada, né? O neurodivergente, ele tem muitas questões de paralisação, por ser, e eu tenho mediunidade também, e assim, a gente precisa muito se limpar, senão a gente vira um mosaico, entendeu? Não sabe o que é nosso. Então a gente precisa sempre estar centrado. Então, o que eu falaria para a prática do dia a dia, né, para você ter essa conexão interior? Ouvir primeiro o que você já naturalmente busca, entende? Você naturalmente busca o quê? Você busca um hobby para você se interiorizar, ouvir a sua voz interior? Você busca ir na natureza? Você gosta de fazer, né? Às vezes tem mulheres que gostam de fazer rituais, né, com outras mulheres que precisam de um grupo. Então, é muito pessoal. Pra mim, a espiritualidade, ela tem que ser. Ela é muito pessoal, ela é muito da alma da pessoa. E a alma da pessoa, ela já viveu muita coisa, entende? Então, tem que Entendo. ser algo muito profundo. Eu precisaria até conversar com você 2 horas para entender a sua alma, o que que ela pede nesse momento de vida, né? Com a sua idade sendo mulher, com a sua idade sendo mãe, morando estrangeira, onde você mora, o que que você tem disponível para você? Qual que é a sua aptidão natural? O que que você gosta? É um trabalho, E não é- é um trabalho que dá para performar, ele tem que ser, ele é longo, ele é mais profundo, pra não, gente e você entender falando você. isso é música para os meus ouvidos, né? Você está falando em conversar 2 horas para entender a alma da pessoa, porque cada alma é diferente, porque existe um contexto atrás de todo mundo, né? E aí eu já pensei, cara, ela já entrou, ela já pegou o caminho, ela já desviou pro amor ali. Que a gente falou que ia falar da verdade, ia falar do amor. E aí, na sua fala, tão rica de tudo, você já desviou, você já está falando do amor. Uhum, Porque fazer isso, né, conversar 2 horas, seja com uma pessoa como você, ou com qualquer outra pessoa, ou consigo mesmo, para entender a sua alma, já faz parte do amor. Porque não tem uhum, como você encontrar o amor lá fora se você não conhece o amor dentro de você. E esse livro, porque eu abri nessa página, muito ousada, inclusive, quero dizer, né? Muito ousada. E a gente tem que fazer jus a essa página, porque afinal de contas foi a que abriu. Mas depois sim. eu vou reler ela de novo. É, então ela fala desse amor, né? Ela fala desse amor nessa pequena página aí, ela fala de um amor tão grande que é até confundido com um amor meio qualquer, mas não é. Meio E o amor promíscuo, começa né? aí, poxa, na hora Promíscuo. que você falou assim, hã? Até entendido como um amor Não entendi. promíscuo. É até entendido como Misco, promiscuidade. obrigada. Exatamente, obrigada. Então, quando você fala esse da conversa, sabe quantos dias eles passaram conversando entre si? Quantos dias eles passaram se conhecendo? Quantos dias eles dividiram dores e alegrias e questionamentos? Quantas vezes um não levantou o outro? Né? Quantas vezes Uhum, um não falou, peraí, não, não, você é isso e aquilo, vem, você dá conta, vamos juntos, entendeu? Então ninguém pensa, né, nessa proximidade, uhum, nessa fraternidade, né, que ela fala aqui, que eles construíram ali. E o amor tá nisso. Obviamente, né, ela fala de um outro amor muito maior ali, mas o amor tá naquilo ali. é. Levar tempo, né, para conhecer a alma do outro. Conhecer a Uhum, profundidade do outro, né? Isso leva tempo, isso tem que ter dedicação. E dedicação. era um grupo de amigos que tinham muita dedicação entre si e tinham um caminho espiritual muito semelhante, né?
Eles tinham um objetivo, então um não podia deixar o outro desistir. Mas eles, como seres humanos, cheios de camada, né? Uhum. Lógico que teve coisas até que não caberiam nesse livro, né, de colocar. Mas trazendo para o mundo real de novo, eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias agora para trás aí, em que ela saiu com o cara do aplicativo, não sei o quê, conversei, mas não deu em nada. Aí eu falei para ela assim: por que que você não sai do aplicativo? Aí ela me fez Hum. a seguinte pergunta: mas se eu sair do aplicativo, como que eu vou conhecer as pessoas? Aí eu falei assim: uai. Eu fiz a seguinte pergunta para ela: quantos anos tem que existe aplicativo? Aí nós paramos para pensar: 20 anos, 30 anos. Quanto tempo tem que tem o Tinder, que foi o primeiro, sei lá. Não, o Orkut deve ter sido, não sei. Não, para namorar mesmo Tinder, né? É. Vamos supor 20, 30 anos. Eu falei com ela: e como que você conhecia as pessoas antes disso? Hum. Como que era feito? Como sua mãe conheceu seu pai? Como que, né, seus primos se conheceram? Como que as pessoas, como que a Terra está populada? Como isso aconteceu? Nós vamos conhecer as pessoas como a gente conhecia antes. Mas eu já cansei de pedir indicação de tal. Eu falei: quem sabe você para de pedir indicação? E se você passa 5 horas do seu mês, 5, 6, 7, 8, 9 horas do mês, tá? Contando com a olhar o aplicativo que nem cardápio e também saindo Uhum. com as pessoas e depois conversando, mandando mensagem, você pega todo esse tempo e coloca em você. O que que Hum. eu gosto de fazer? Primeira pergunta que você vai se fazer, você vai ficar perdido, porque você não sabe. O que que eu gosto de fazer? Além de, né? Aí você pensa: não, eu vou ao shopping, eu saio, eu tomo uma cerveja, eu vou no bar, mas você gosta mesmo? Vamos pensar, o que que você gosta de fazer? Assim, perdeu-se o gostar de fazer algo. Lembra que a gente às vezes gostava, eu não tô falando eu, tá? Porque eu não sei, mas costurar, fazer um crochê, pintar, Uhum. dançar, É. subir árvore, sei lá, fazer cerâmica, Sim. ler livro, clube do livro, não sei o quê. Isso tudo foi apagando. Mas acontece que essas coisas ainda existem no mundo. Eu tenho certeza que existe uma aula de fazer cerâmica em algum lugar. E se você gosta, passa suas 5 horas do mês fazendo cerâmica ao invés do aplicativo. Eu tenho certeza que ali vai ter alguém que conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, ou até a própria pessoa já vai estar ali te esperando. Exatamente. Você sabe que essa é o top do conselho dos psicólogos, né? Dos terapeutas top, que eu sempre ouço. Você tem que ir, filha, você tem que ir aonde você gosta dos seus hobbies, e aí você vai ter a maior chance de encontrar alguém semelhante a você. E a internet perdeu, a gente teve alguns anos, né, que a gente foi perdendo muito isso mesmo, mas acho que a sociedade viu que estava dando muito ruim, que realmente as pessoas transformou naquele amor líquido, sabe? Naquele negócio de realmente pegar qualquer pessoa. E começou a gente ficou muito prejudicada, né? Até a nossa memória ficou muito prejudicada em relação a isso. A gente ficou muito robótico. E é uma coisa tão simples, né, de se fazer. E eu vejo hoje, existem muitos movimentos, sim, de desligar o celular. Acho que até na Europa, alguns locais tipo Noruega ou Holanda, que eu estava vendo, que eles estavam transformando igrejas, né? Porque lá também a religião tá morrendo, né? Tanto em museu quanto. E esses museus as pessoas vão para fazer atividades offline. E eles fazem todos os hobbies lá. Todo mundo junto, sem nenhum celular, sem nenhuma tecnologia, né? Aí, Então, sabe, veja como é o negócio. Por exemplo, veja como que esse pensamento imediatista está implantado, como se fosse um chip, né, na cabeça da pessoa. Tipo, esqueceu que, sei lá, 20 anos atrás a gente não precisava fazer isso e não tá no aplicativo? Como assim? Parece que faz tão pouco uai, tempo. eu mesmo conheci meu namorado, eu não tinha celular ainda. Como é que foi que eu conheci meu primeiro namorado? Como é que foi isso? Como que eu tava num show e ele aparece do nada? Como? Como que do nada a pessoa aparece e fala assim: Porque oi, tudo nunca é bem? do nada, Você né? fala Nunca é do nada. Não é do nada. sim, mas E a gente esperava essas coisas acontecerem, né? A gente sim, contava com isso, né? Talvez. Eu, não a gente estava tanto mais assim nessa contar. frequência, né? A gente estava nessa É, frequência, estava ligada nisso. eu
eu acho até que o tal do celular, eu tenho, assim, por exemplo, vou usar o GPS, tá? Como exemplo. Eu sempre fui muito para frente, então lá atrás eu já pegava o carro sem GPS nenhum, falava com as meninas assim: vamos para Vitória, vamos para o Espírito Santo, né? Porque quem mora em Minas, praia é Espírito Santo. Então vamos Hum. embora para o Espírito Santo. Aí a gente pegava o carro e ia, sabia como chegava lá? Não, sabe o que a gente fazia? Perguntava assim: como é que chega lá? Aí meu amigo falava assim: ó, você vai pegar essa rodovia aqui, você vai virar em tal lugar. A gente anotava, comprava 4 rodas e ia, né? Era mais ou menos assim. Uhum. Como que chegava, não sei, mas a gente chegava olhando a placa. Que tem que olhar, que tem que ler, né? Tem que conversar entre si e tem que olhar a Tem. placa. E tem um copiloto e todo mundo tem que se organizar dentro do carro. E aí Sim. chegava lá. Aí eu vou contar uma história específica. A gente chegou lá e daí eu e a minha prima, eu tinha um paquerinha, que não era um paquera não, era um amor que eu tive e ele estava em Carapicuíba. E ela Hum. ficava com o irmão dele. Vamos para Carapicuíba, vamos, né? Aí, como é que vai para Carapicuíba? Aí falaram com a gente assim, ó, você vai pegar essa estrada de terra e você vai. Beleza. Só que naquela época não tinha nem música, era rádio, né? Se quiser escutar a música, tinha que escutar rádio. Então, assim, pode ser que a gente tenha dirigido 5 minutos, mas parecia 40 minutos, e nada, e ninguém. E nós duas, no meio de uma estrada de terra, um lugar que a gente não conhece e tal. De repente, do nada, aparece um cara, a gente para. Moço, como é que chega em Carapicuíba? Aí ele vira e fala assim, ó, você vai direto, você continua seguindo. Na hora que você chegar no quebra-mola, aí você pergunta. Eu falei, ah, tá bom. Aí você vai. Aí chegou no quebra-mola, nós perguntamos. Enfim, Ai, que para dizer o ótimo, seguinte, adoro. que no mundo que não tinha GPS, a gente tinha que prestar atenção no que o outro estava dizendo. Uhum. Então, hoje, eu não preciso mais pensar, eu não preciso, porque eu falava assim, Melina, vamos lá em casa, vai lá em casa, eu vou, como é que chega na sua casa? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a Avenida Afonso Pena, você vai subir, aí na hora que chegar num prédio grande que tem uma árvore grandona na frente, você vai ver porque a árvore é muito grande. Aí você vira à direita. Na hora que você virar à direita, você vai contar 3 ruas e vai virar à esquerda. O meu prédio é o do meio, que tem uma banca na frente, e sempre tem um carro estacionado. Não era assim que a gente chegava? Uhum. Hoje, não precisa disso. Hoje eu falo assim, Melina, você vai na minha casa, eu te dou o endereço. Você nem lê o endereço, você copia e cola, Você não... É. né? E o GPS te leva. Então você não precisa preocupar mais em como chegar na minha casa. A sua mente clareou, ela deu espaço para se preocupar com a experiência que você vai viver ao chegar lá. Hum. Então, mas o GPS me trouxe imediatismo, sim, mas ele também te trouxe tempo. Tempo para você preencher com outras coisas e com consciência, preencher com conteúdo, com experiência, com amor. Hum. Não é desperdiçar esse tempo que a internet está dando para a gente de presente. Entendeu o que fez sentido? Eu entendi, é tudo. Sim, claro, com certeza. É só uma mudança de perspectiva, né? Vendo uma ferramenta que é a internet, que pode prejudicar a nossa memória, por um lado, tentar usar essa ferramenta de uma forma lúcida, né? Apenas isso. E ver, na verdade, ter essa consciência sobre si, o que que ela está fazendo com você. Porque tem gente que já tem uma memória maravilhosa e não foi afetado. Se eu ficar usando só o GPS e não colocar minha cabeça para funcionar, eu vou ser super afetada. Então, eu comecei a perceber isso, entendeu? Então, é uma coisa muito de você ficar ligado, sim, do que a ferramenta, porque tudo é ferramenta, né? Tanto de uma Da coisa ferramenta. boa ou ruim, né? Tudo é ferramenta. Você que tem que ficar ligado o que ela tá causando em você. Sim. Tudo é uma ferramenta. Eu penso muito nisso. Eu penso assim, o que que a internet trouxe para facilitar a minha vida? E trouxe muita coisa, né? Ela facilita a vida, mas ela não pode se tornar a sua vida. São duas Uhum. coisas totalmente diferentes. E nós, da nossa geração, é muita vergonha na cara a gente, porque quem nasceu em 2012 já nasceu com a internet. Ok, ele não tem outro jeito. Podemos ficar tranquilos que eles vão dar um jeito de viver no mundo que eles mesmos vão criar, porque nós não Uhum. demos. A geração antes da gente não deu? Claro que eles também vão dar, mas as pessoas não sabem fazer mais nada, então eles vão viver nesse mundo, eles vão dar um jeito. Sim. É. A natureza faz isso, né? A Cada evolução geração faz tem o seu isso. desafio, claro, com certeza, né? Cada geração tem o seu desafio.
E essa É porque geração senão, híbrida, né, entre humano e máquina tá tendo seus desafios, né? A gente tá passando um momento de transição. sim. Então, porque senão você fica assim, antigamente era muito melhor, antigamente era. Você nem, Não, né, é. passou, né? Vamos para frente, que atrás vem gente. Então, não Uhum, vamos esquecer a história, vamos compreender de onde a gente veio, a gente tem que fazer essa pergunta, né? é, Mas a gente tem que também ter fé no que vem para frente. E se a gente se conhece, a gente toma conta da gente. Tomar conta da gente é muito. Você pensa, se a gente sabe da gente, se a gente conhece a gente, se a gente respeita a gente, olha o tanto de gente que a gente respeita. Olha o tanto de gente que a gente ajuda. uhum, Olha o tanto de pessoas que a gente tem empatia, né? Olha o tanto de amor que a gente espalha, né? Só de você não ter tempo para falar da vida dos outros, você já ganhou sei lá, tempo de vida aí, né? muito, De, demais. de não Sempre falo precisar isso. voltar, Uhum. né? Então, enfim, voltando, né? Isso tudo que a gente está falando tem a ver com o amor. Eu acho que, né, é uma forma da gente entender como as relações mudaram e como o amor está inserido nisso, né? E aí ela fala que desse amor, né, deles. Por que que abriu nessa página? Você pode me explicar? Lê a página aí. Lê ela inteira pra gente entender o que você quis dizer. 19. Porque é inédita, não dá pra não ler. Tá, se eu for olhar a página toda, ela começa um pouquinho na outra. Não, Então, eu acho que lê o que você quiser. começa assim, ó. Primeiro, esse aqui foi escrito na França, já começa aí. Não permitas que o estranhamento se entreponha na liberdade desse amor que vos traz como efeito a necessidade, a possibilidade de vos abraçarmos e beijarmos. Não os estranheis e não contenhais. 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 Hum, Se contiverstes, esse amor voltará para a escuridão. Quando hum, trocais, esse amor caminha passo a passo para a luz. O amor é um sentimento que precisa de pares. Eu, inclusive, hum. coloquei um carrossel que fala essa frase, coincidência! Olha, coincidência. Bom, aí vai, no final ele fala: um dia o amor fraterno, alimentado pelos astros, substituirá o amor consanguíneo e todos serão uma família. Assim é nas outras moradas do meu pai, do Deus Pai Criador. Este Uhum, amor, ensinado por Joshua, ou como ele dizia, que nos havia ensinado a tirar da escuridão, trouxe muita liberdade para o nosso convívio. Banhávamos-nos juntos nos rios, dormíamos juntos e, mesmo tocando e convivendo muito próximo aos outros homens, nenhum deles provocava em mim o que o amor de Joshua provocava. uhum, Também percebi que quando os outros homens me tocavam e abraçavam, não vinha deles nenhuma diferença de quando se abraçavam e se tocavam entre si. Conhecemos uma alegria diferente que nos fazia compreender sermos todos irmãos, filhos de um único pai, como Joshua nos dizia. Você viu que eles foram ele ensinou eles a tirar isso dentro deles, né? Que eles não viviam assim, eles não sentiam assim, eles não se viam assim, né? Eles fizeram todo um Não, acho trabalho até que de liberdade, né? De ficar completamente livre. E é muito difícil. muito, muito difícil, mas eu acho que ele estava correto. Aquelas assim, né? A minha petulância, a petulância da pessoa, né? É isso aí mesmo, minha filha, você tinha que fazer isso mesmo. Não, eu tô assim, eu acredito nisso, tá? Eu Não. acredito que o amor é isso. Eu acredito que o amor não é posse. Eu acredito que o amor não eu acredito que tudo que tira a liberdade extrai o Hum, amor. Porque se eu parto do princípio que eu preciso ser eu o tempo inteiro, como que quando eu deixo de ser eu, pode ainda existir amor? Porque veja bem, não quer dizer aquela pessoa assim, que tem aquele amor próprio exacerbado e só faz aquilo que quer, do jeito que quer. Não estou falando isso. uhum, Eu estou falando da pessoa que consegue entender quem ela é e hum, consegue ser maleável nisso também.
Porque tem que ter Exatamente. uma vulnerabilidade, né? Você tem que ser maleável também com aquilo, porque senão eu fico estátua, eu fico concreto, eu também não vou evoluir. Uhum. Então, quando eu estou pronta para o amor, eu sei quem eu sou vulnerável ao ponto de me abrir para o outro e ainda assim receber o outro e dar de mim e construir com ele algo novo que está ali, ó, que é o que eu chamo de um campo quântico de amor, entendeu? Que só existe ali naquele momento entre aquelas duas pessoas. E quando Uhum. ele fala isso, ele fala desse amor, cara, ela deixou de amar? Não, mas ela consegue, né, conviver, porque o sexo, o toque, ele é muito importante, mas ele é isso. Ele é isso, o amor é isso, o sexo é isso, como é que a Rita Lee canta? Amor é isso, sexo é aquilo e coisa e É. tal, né? Separemos as coisas. No Evangelho de Maria Madalena, a questão de você se perder, ela fala que você não ser fiel à sua essência. Então, era isso que estava explicando, né? Você não ser fiel à sua essência é o pecado, porque ela diz assim, nesse evangelho, o pecado não existe. Então, ela já começa a peitar toda uma tradição da religião, né, que se baseou em cima do pecado. Primeira frase do evangelho é: o pecado não existe. O que se entende por pecado é quando você faz algo que trai a sua essência, entende? Que trai a sua natureza, aquilo que você quer profundamente. Então, eles Isso. viveram isso, né? Eles conseguiram, através desse caminho que eles fizeram, com todos os ensinamentos de Jesus, né? Com todas as provas que eles tiveram, eu acho que eles meio que abriram o coração de uma forma, sabe? Eles expandiram a consciência para conseguir deixar essa energia que eu acredito que já existe dentro do circuito elétrico do humano a sair. Porque é uma coisa que já existe, mas a gente não consegue viver em plenitude, né? Conforme eles viveram. E esse livro fala sobre isso, como eles viveram em plenitude esse tipo de amor. Esse tipo de amor. E a gente, por mais que a gente não esteja ainda, talvez, na frequência, na vibração e na consciência para viver este amor, a gente pode sim tentar viver o melhor amor que a gente pode, sabendo distinguir o que é amor, o que é paixão, o que é sexo, o que é amizade, tudo, né? E colocando as coisas nos seus devidos lugares, tentando obter a evolução pessoal, né? O autoconhecimento, descascando a, a cebola, para a gente encontrar a nossa verdade lá dentro, não uma verdade que foi nos passada por parentes, por professores, por religião, né, por livros, mas a verdade vivenciada, experienciada. Tá na hora da gente começar a experienciar as coisas, né? Vivenciar. E vivenciar não é sair, beber, sair, sentar, não. Experienciar é dentro. É dentro, Uhum. né? Às vezes, fazendo nada, você tem um universo dentro de você. Um universo que é tão lindo, que é tão vasto, né? É. É tão maravilhoso. É autêntico, né? E assim, ultimamente as pessoas estão confundindo performar por ser autêntico, sabe? Uhum. E ser autêntico não é você performar o que você ir na onda do que é conveniente, sabe? O que é uma moda naquele momento. Não, isso é performar. Agora, ser autêntico, eu acho que tem que ter coragem mesmo para você peitar as consequências de tudo que você escolhe. Criar a vida conforme você quer viver. E não que a sociedade quer de você, que você deveria, que é legal, enfim, valores herdados. Não, é o que você entende como ser livre, né? E aí eu acho que sim, porque você imagina, né, esse pessoal fazendo todo esse caminho eles foram assim, né? Os discípulos, esses discípulos de Jesus que falam no livro, principalmente Madalena, foram pessoas disruptivas totais da sociedade. Então, eles viveram em total autonomia. E eu acredito que essa autonomia, essa autenticidade que deu essa conexão à espiritualidade maior deles. É muito lindo, né? Quem sabe onde a gente chega lá, né? A gente está tentando. Cara, todo passinho, por menor que pareça, a gente chega lá. Eu não tenho grandes ambições, sabe? De me iluminar ou de ser, não. Eu não tenho essa ambição, porque eu sou uma pessoa que vive num planeta denso e eu tô aqui, eu quis vir.
Se eu quis vir, eu quis viver essa experiência, né? Tem algo aqui que eu quero viver e eu tô vivendo ela. Eu tô pagando para ver, entendeu? Eu vou, eu faço, é para ir, eu vou e faço, né? Eu quero ver, eu quero experienciar, eu quero sentir. Uhum. O Mário da Academia da Cabala, né, que chama É. Academia da Cabala, ele falou, né, a, o, a, o IA, né, que chama inteligência artificial. Uhum. A inteligência artificial traz pra gente a informação, Uhum. mas a experiência, a sabedoria, né, Uhum. a experiência que se transforma em sabedoria é a gente que tem que viver. E é Exatamente. por isso, Melina, que nós vamos fazer o caminho, porque a gente já leu, já estudou, mas a gente vai vivenciar, a gente vai Vai. experimentar este caminho, né? Que um Uhum. dia a gente ainda vai falar mais sobre ele, os lugares que a gente vai, né? Sim. Porque aqui a gente vai falar, a gente não tem roteiro, a gente não sabe o que que a gente vai falar, e a gente vai, abre a câmera e fala, eu não é? Exatamente, desse jeito. Eu tô falando, Duas, ela uma não mulher sabe no a parte do pré-menstrual, dia. é uma mulher no pré-menstrual sem cérebro nenhum, a outra na menopausa, totalmente esquecida. E a gente, minha filha, a gente vai na fé porque é uma coisa maior. Olha, são coisas que vêm vindo em sonhos, né, de ambas, em vivências, em sincronicidades, assim, imensas, e a gente tá fazendo uma coisa muito fluida, que a gente tá tendo a coragem de ouvir esse chamado que a gente teve e entendeu aonde a vida, sabe, vai levar para a gente chegar a esse caminho, né? Um caminho muito longo, são pontos do mundo inteiro e que a gente quer realizar e levar outras pessoas. Então, assim, isso que a gente está fazendo é uma preparação, sabe, desse projeto e está sendo muito orgânico, porque é assim que tem que ser. É assim que a gente quer acessar esse, sabe, essa sabedoria interna, essa confiança, essa fé, né, Bianca? A gente estava falando isso ontem, o negócio da fé, é a fé, é o A negócio, fé, que é o mais é a difícil de fé, tudo. gente. Tem que acreditar naquilo que a gente foi ensinado que não existe, né? Tem que acreditar, porque não é o como não é a gente que define, a gente só toma o primeiro passo, que é a decisão. É. O como, o caminho, ele é feito, ele será dado, né? Dá o primeiro passo pra você ver. Uhum. Então E é será isso.